Olá, eu sou Anderson Piotto e quero contar para você a história de uma menina chamada Madeline. Essa menina, ela morava com seu pai, chamado Joey. A mãe dela havia morrido, mas apesar de viver sem a mãe, ela tinha um relacionamento maravilhoso com seu pai. Todas as noites de Natal, eles sentavam em uma mesa, Madeline com o seu vestido novo, e eles ceavam juntos a ceia do Natal, e após a ceia do Natal, eles saíam da mesa e iam para a sala dançar uma música. Madeline, de apenas 7 anos de idade até então, e o seu pai, Joe, dançavam naquela sala. Um relacionamento muito alegre entre os dois existia. E todos os natais eles faziam isso, enquanto Madeline era criança. Quando ela entrou no período da sua adolescência, algumas coisas começaram a mudar e ela parou de ter aquele afeto para com o seu pai. Quando ela já estava se tornando uma jovem, ela começou a conhecer um pouco mais sobre o mundo e conheceu um jovem pelo qual ela se apaixonou. A partir daí, as brigas começaram a ser constantes entre Madeline e Joey, seu pai. Até que um dia, sem avisar o seu pai, ela decidiu fugir de casa e viver com o seu namorado. Eles foram para uma outra cidade. O namorado esperava sustentá-la, trabalhando de mecânico, e ela pensava em ajudar sendo cozinheira. O problema é que ele não sabia nada de mecânica e nem ela sabia sobre cozinhar. Eles foram com algum dinheiro, morar na cidade, alugaram uma casa, mas de repente o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, acabou também o relacionamento entre ela e o seu namorado, e ele a abandonou. E ela não sabia mais para onde ir. Foi despejada da casa que tinha alugado e não tinha lugar para morar. Voltar para a casa do pai? Não, dizia ela. A vergonha era muito grande para que ela pudesse voltar. Então, Madeline começou a perambular pelas ruas procurando abrigo. E em muitas portas que ela bateu, abrigo lhe foi negado. Até um dia que ela chegou em uma danceteria. O homem viu a aparência dela, viu que ela era bela e resolveu contratá-la, dando a ela moradia e alimento. Mas para que Madeline pudesse morar ali, ela tinha que todas as noites expor o seu corpo diante dos olhos lascivos de homens cruéis. E todos os dias ela fazia isso. E todos os dias, quando ela se expunha diante daqueles homens que ela mal conhecia, ela também se lembrava de um homem que ela conhecia muito bem, que era o seu pai. Madeline, ela dormia numa espécie de abrigo e ela tinha uma companheira de quarto que trabalhava da mesma maneira que ela, naquela danceteria. E começaram a chegar cartas para Madeline. Um dia chegou uma carta e quem recebeu essa carta foi a amiga de Madeline. E levou para ela e deu: olha, Madeline, chegou uma carta para você. E quando ela olhou o remetente, estava Joey, seu pai. Madeline pegou aquela carta, fechou os olhos, respirou fundo, abriu seu armário e guardou a carta dentro do armário. Não teve coragem para abri-lo, não teve coragem sequer para ler a carta do seu pai. E outras cartas começaram a chegar. E a amiga de Madeline sempre falava: Madeline, sempre chega a carta dessa pessoa para você. O que essas cartas dizem? E Madeline respondeu: não sei, não as leio. E as cartas começaram a chegar, e ela não abria, mas as cartas não paravam de chegar. Até que houve um dia em que Madeline estava em uma situação tão desesperadora, não aguentava mais ver aqueles homens olhando para o seu corpo e a tocando às vezes. E lembrando-se de seu pai, ela não aguentou, chegou no seu armário, rapidamente pegou a chave do seu bolso, enfiou a chave na fechadura, abriu o armário com força, pegou a primeira carta que estava no topo de uma montanha de cartas que ela já havia recebido, abriu a carta e leu o que estava escrito.
Estava chegando o Natal. Joe estava lá na sua casa preparando a sua ceia, preparando a mesa de jantar, colocou uma cadeira para ele, porque agora estava morando sozinho. E quando estava chegando a hora da ceia, quando já estava tudo preparado, bateram na porta. E Joe foi até a porta. E quando ele abriu a porta, ele viu a sua filha, Madeline, com uma bolsa nas costas, bem mal vestida, com os olhos cheios de lágrimas e com uma carta. Isso é bem emocionante. Uma carta aberta na mão. E então ela abraçou seu pai a abraçou, eles choraram e ela entrou para dentro da sua casa para tomar um banho, vestir uma roupa decente, ceiar com seu pai novamente. E quando eles se abraçaram, a carta que estava na mão de Madeline caiu no chão. E na carta estava escrito assim: você voltaria e dançaria novamente com seu pai? E todas as cartas diziam a mesma coisa. Embora a Madeline vivesse naquela situação tão difícil que ela estava vivendo, o convite era sempre o mesmo. Embora ela acrescentasse transgressão sobre transgressão, o convite era sempre o mesmo. Embora ela pecasse todos os dias e todas as noites naquela danceteria, a carta sempre chegava toda semana com o mesmo convite. O convite de um pai que nunca deixou de amá-la, e o convite era: você voltaria e dançaria novamente com o seu pai? Até que um dia ela percebeu, como eu disse, que não havia para onde ir, a não ser para a casa do seu pai. Na Bíblia nós temos uma história muito parecida de um menino que morava em uma fazenda com o seu pai, com o seu irmão, e ele se cansou de tudo aquilo e pediu para o seu pai a sua herança e se foi para uma terra longínqua levando a sua parte, o seu dinheiro, e gastou o seu dinheiro com as prostitutas, até que ele passou a viver grande miséria. Todos aqueles seus amigos, entre aspas, que ele tinha por causa do seu dinheiro, se acabaram, porque se acabou o dinheiro. E ele passou a padecer necessidades, até um dia em que ele achou um emprego para trabalhar com porcos, o que era o pior emprego para um judeu, já que porcos eram considerados animais imundos. E ele tinha tanta fome que ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. Até que no meio daquela situação terrível, ele caiu em si e falou: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceita como um dos teus empregados. Então ele voltou, e quando ele estava no meio do caminho, todo sujo, todo maltrapilho, talvez ele pensasse: puxa, será que o meu pai vai me receber? Será que o meu pai vai me aceitar depois de tudo que eu fiz? Tirei o dinheiro do meu pai e gastei com as prostitutas. Será que ele vai me receber mesmo assim? E a palavra de Deus, ela diz, esse texto está em Lucas capítulo 15, a palavra ela diz assim que quando ele estava chegando, o pai o viu de longe, ou seja, o pai todo dia, creio eu, que colocava os seus braços sobre a janela e observava aquele moço. Observava aquele caminho, né, para ver se aquele moço estava vindo. E um belo dia o pai o viu, né, com seus cabelos grandes. Ele saiu limpo, mas agora estava sujo. Ele saiu rico, mas agora estava pobre. Ele saiu arrumado, mas agora estava todo maltrapilho. E quando ele chegou, o seu filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceita como um dos teus empregados. Então é como se o pai colocasse a mão na boca dele e dissesse: não diga isso, meu filho. E a palavra fala que o pai o abraçou e ambos choraram. E o pai disse: venha cá. Chamou seus empregados e também disse: olha, venha cá, dê um banho nesse rapaz, coloque nele a melhor roupa, coloque nele o melhor anel, coloque nele a sandália. Né? E isso tem um significado muito grande. Novas vestes significa veste de salvação. Anel significa uma nova aliança, uma renovação de aliança. E sandália significa um novo caminhar na face da terra. Era o pai recebendo o filho. E embora tudo que ele tenha feito, né, e mesmo com tudo que ele fez, o pai dando-lhe autoridade de filho, porque aquele anel também significava autoridade. E eu quero dizer a você, irmão e irmã, que essa
Foi a minha história um dia. Um dia eu estive afastado dos caminhos do Senhor, mas eu não tinha para onde ir. Todos os dias eu deitava a cabeça no meu travesseiro e pensava, puxa, o pecado que eu cometo, ele jamais vai me saciar, ele jamais vai preencher o vazio da minha alma. Até um dia em que eu recebi na minha casa uma visita de um grupo de jovens e aquele grupo de jovens, eles começaram a cantar um louvor chamado Restitui. Deus começou a usar aqueles jovens naquele dia, então eu percebi que não havia para onde eu ir a não ser para a casa do meu pai. Só que como eu poderia ir, né? Como eu poderia merecer isso? Eu não podia merecer, eu nunca mereci. Eu voltei para a casa do Pai por meio do sacrifício de Jesus Cristo, que é tão poderoso a ponto de perdoar tamanho pecador como eu. A palavra fala que quando o filho pródigo voltou, que eu contei a história dele agora há pouco, foi matado um bezerro para comemorar. E aquilo é um símbolo também de Jesus Cristo, que foi morto para que houvesse reconciliação. Ele é mais conhecido na Bíblia como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu sei que você que está me ouvindo conhece essa palavra. Eu não sei por quais caminhos você está andando, eu não sei por quais danceterias, entre aspas, você tem caminhado nessa vida, mas hoje Deus está te convidando para voltar. É tempo de voltar. É tempo de voltar à casa do Pai. Enquanto você tem vivido essa vida e você mesmo tem percebido que essa vida ela não é para você, que esse não é o seu lugar, que isso não é uma coisa para você fazer, cartas têm chegado para você. Você dançaria novamente com o seu Pai? Deus tem enviado correios para te dizer isso. Deus tem enviado pessoas para te falar. E eu sou mais uma dessas pessoas que Deus tem dito a você. Você dançaria novamente com o seu Pai? Você faria tudo aquilo que você já fez novamente comigo? Será que na noite de Natal você colocaria o seu vestidinho e dançaria novamente comigo? Você que pregava a palavra de Deus e parou de pregar, será que você pregaria novamente com o seu Pai? Você que era usado por Deus de alguma maneira, seja no louvor, seja no servir ao próximo, qualquer coisa, né? Você serviria novamente com o seu Pai? Então Deus está convidando você para você voltar. É tempo de voltar aos caminhos do Senhor. Você que nunca esteve nos caminhos do Senhor, a mesma carta é entregue a você. Só que ela tem uma pequena modificação. Ela diz assim: você dançaria a primeira vez com o seu Pai, a primeira de muitas, né? Então venha para a casa do Pai, aonde há amor verdadeiro, aonde há uma mesa, um grande banquete do qual você nunca terá mais fome, porque aquele que come do pão chamado Jesus Cristo, ele jamais terá fome. Venha. Quanto à vergonha, ela é apenas a sua inimiga. Quanto à vergonha, ela é apenas uma arma do diabo. Ignore isso e vá. Mesmo sujo, mesmo suja, mesmo maltrapilho, mesmo maltrapilha, volte, porque certamente você não será rejeitado, não será rejeitada. A palavra de Deus, ela diz assim: aquele que vem a mim, Jesus dizendo, de maneira nenhuma o lançarei fora. É tempo de voltar. Você dançaria novamente com o seu Pai?